informação. Pronto. Bom, vamos lá. Aqui eu estou com o meu Power BI aberto. Já escolhi uma planilha para conseguir executar, né? Aqui dentro da minha planilha eu possuo duas pranchetas, né? Duas folhas para conseguir trabalhar. Então eu tenho janeiro, abril e maio até agosto, tá? Eu vou selecionar as duas, certo? Eu em si vou selecionar somente a de maio a agosto, porque a informação das duas é parecida. O que muda nessa daqui são os últimos valores, né? Os últimos valores dessa daqui são seguintes, né? Então aqui eu dei um segmento para a gente estar fazendo. Então, ó, vou escolher aqui de maio a agosto, vou carregar a minha planilha, né? Ele demora um pouco, o Power BI é um pouquinho lento, tá? Não dá para negar. Ele é um pouquinho lento por conta da parte de ter que puxar a informação de outro aplicativo. Ele acaba sendo aí um pouquinho... Ó, existem alterações pendentes são funções que ainda não foram aplicadas. Aplicar alterações... Ele sempre vai fazer dessa forma, ele vai pedir para você aplicar, ele vai pedir para você aceitar, né? Então são pontos que ele vai pedir para você estar fazendo para conseguir montar aí as suas atividades, tá? Recomendo que faça, né? É menos dor de cabeça aí para nós. Beleza, carregou. Vamos lá. Aí, ó, como que ele faz? Ele gera aqui no canto. Deixa eu só dar o zoom. Ele gera aqui no canto os dados. Aqui é para eu criar o meu visual, né? Então aqui é onde eu crio o visual da minha atividade, certo? E aqui em cima, se eu quiser obter mais dados, se eu quiser utilizar um visual, criar caixa de texto, criar visuais de dentro do próprio aplicativo ou dos meus arquivos. Aqui é para você fazer medidas, né? Então você conseguir utilizar a calculadora com valores o mais rápido possível. Que você pode inserir principais influenciadores. O que é influenciadores? É quem é mais potente dentro da sua planilha. Árvore de hierarquia, então se você tiver aí um segmento que ele precisa estar lá, primeiro, segundo, terceiro, ele faz, certo? Caixa, botões, você consegue criar botões, formas geométricas, tá? Aqui é modelagem de dados, né, para você conseguir montar a modelagem. Exibição, aqui são estilos de cores que você pode utilizar dentro do seu próprio Power BI, certo? Aqui, se você quiser criar um tema, você pode. Se você quiser utilizar um tema que já exista aqui, pode também, tá? Aí é só você clicar no tema que ele já monta para você lá, ó, tá? É como se fossem os temas do PowerPoint, é igualzinho, não muda literalmente nada, tá bom? E aí vai de cada um de vocês, tá? Você tem aqui, ó, galeria de temas, que ele vai abrir uma galeriazinha para vocês, como se fosse uma pasta, né? Ele vai abrir para vocês. Tem vezes que ele abre direto na página da web que você pode baixar esses temas, então você também consegue aí ter essa atualização. Pode personalizar o tema atual, você pode trocar as cores principais dele, se quiser trocar para o azul, quiser modificar aí para uma cor um pouquinho mais forte, um pouquinho mais fraca, tá? E aí você vai alterando da forma como ficar melhor para você. Ó. Se eu mandar aplicar, ele vai alterar só uma partezinha. Tá vendo? Ele vai alterar todo mundo ao mesmo tempo. E assim você vai fazendo. Beleza? Vamos lá. Visual, borda, cabeçalho, página, segundo plano, filtro, cor do fundo. Vou deixar um pouco mais forte. Aí ele vai fazendo aqui, ó. Tá vendo? Ele vai modificando. Então vamos lá. Aqui estão os meus dados, né? Deixa eu arrumar aqui. Colunas que eu estava utilizando.
CPF, estado, ID, nome e valor depositado, que são as colunas principais que eu montei, certo? Coluna 9, 8, essas daqui eu acho que eu não cheguei a utilizar, eu acho que são PROC-Vs que eu montei. Mas essas daqui eu sei que são dados realmente. E como é que eu faço? Eu primeiro monto todo um layout, né? Eu monto um estilo aqui. Eu venho, monto aqui a minha forma. Aí aqui você pode trocar, né? Mudar como que a forma fica. Você pode alterar a posição dela. Ó, aqui do lado vai aparecer quando você cria uma forma para rotacionar. Aqui vai aparecer para você trocar a cor do fundo, deixar transparente, deixar com borda, sombreado, brilho, né? E aqui embaixo botões de ação, se você quiser que ela seja um botão e coisas do tipo. Tá? Então eu vou alterar. Deixa eu ver. Desculpa. Opa. Vou jogar em 360. Alterei. Então. 180, colocar ela aqui para cima, colocar um estilo, tá carregando ali para ela editar. Beleza. Tá? E aí você vai editando da forma que ficar melhor. Bom, eu vou deixar esse espaço aqui reservado e aqui embaixo eu vou montar já a parte dos meus dados. Então aqui eu vou colocar alguns estilos que eu possuo, né? Então aqui vamos supor, eu quero criar um mapa, né? Eu tenho 2 estilos de mapa, geralmente tenho até 3. Olá, senhorita. Consegui chegar. Boa noite.
Então aqui, ó, eu vou utilizar eu posso utilizar qualquer um desses três no caso. Posso utilizar um mapa, certo? Ele vai criar para mim aqui um mapa. Aqui no Power BI eu só preciso arrastar literalmente a minha planilha para cá. Só arrastar para cima dele que ele já vai começar a carregar, né? Então ele carrega um mapa dentro do próprio Power BI e aí ele demonstra ali para nós, ó, onde cada um dos meus funcionários, enfim, está residindo. Por quê? Na minha planilha do Excel eu montei ela utilizando dados, como se as pessoas que eu coloquei, elas morassem aqui na região de Minas, mais ou menos, Rio de Janeiro e São Paulo, tá? Eu não dei um local exato de cada um deles, eu coloquei os pontos cruciais, né? Ó, aqui, ó, Minas Gerais, né? Tá marcando ali o centro, que é Belo Horizonte, e São Paulo. Tá vendo? E aí ele marca com um pontinho onde que é cada um deles. E eu posso editar esses dados, posso deixar eles um pouquinho melhores, né? Exatamente, eu não preciso deixar eles assim tão pequenininhos, eu posso colocar eles um pouquinho mais altos, enfim. Então eu consigo movimentar eles aqui e editar, né? Para ficar uma coisinha melhor. Vou formatar aqui o funcionário, as bolhas eu vou aumentar. Olha lá. Ó, tem alguém que eu coloquei aqui, ó, em Manaus, coloquei lá no Amazonas. Aí, ó, eu consigo ver no mapa mundi, em tempo real, onde eu tenho os meus funcionários. Se eu alterar lá na minha planilha as informações e vamos supor que algum deles mora em outro país, ele vai montar uma bolinha também em outro país, né? Então eu consigo fazer essa montagem aí também em tempo real. Posso modificar as cores, né? Não precisam ser azuis ali, eu posso colocar cores um pouquinho mais em destaque, né? Então eu consigo modificar aqui as cores, deixar vai no vermelho, no laranja, e ele já muda ali automático, ó, tá vendo? Então ele já consegue mudar automático ali, tá bom? E aí você consegue movimentando, fazendo a forma que você achar melhor, ó lá, certo? Isso é um dos estilos do que o Power BI executa para nós, né? É uma das funções que ele executa para nós. A outra que nós vamos estar fazendo é o que a gente chama de esquema de... tem o de funil, eu gosto de usar bastante dele. E tem também os gráficos comuns, né, que a gente já vê dentro de Excel e PowerPoint. Então tem gráfico de pizza, tem gráfico de dispersão, tem indicador, então você consegue indicar se está ou não em tempo real como que está sendo feitas as coisas. Tem colunas, linhas, gráfico em área, né? Então aqui você consegue ter todo esse acesso. Tem esse cara chamado Tree Map. O Tree Map é uma árvore, né? Basicamente uma árvorezinha que ele cria, que você vai editando e organizando da forma que for melhor a você, tá? Então aqui você pode não colocar somente uma informação, você pode colocar mais de uma, tá? Mas aí vai depender do que for feito, né? Suposição, se eu quiser colocar os nomes aqui dentro, ele vai dar pra mim os nomes, mas ele vai fazer dessa forma aqui, ó. Deixa ele aparecer. Ele não vai puxar o nome. Deixa eu ver. Deixa eu tirar aqui do nome. Deixa eu ver se ele vai puxar com ID. Deixa eu ver se ele puxa. Vou colocar o CPF para ver se ele vai puxar. Bom, o Tree Map eu vou ter que montar de outra forma. Ele precisa de muito mais dados para ele funcionar. Aqui. Tá.
Então vamos para o funil. O funil é o mais clássico que o pessoal usa, né? Eu costumo utilizar ele aí. O funil, pessoal, muitas vezes as pessoas gostam de colocar a parte de valores, né? Então você pode colocar a soma dos valores, você pode colocar uma média, você pode colocar o mínimo dos valores, tá? E assim, posso colocar mais de uma função num local só. Então vamos supor que eu queira citar por nomes quanto que cada uma das pessoas tem, né? Quanto cada pessoa investiu. Quero uma soma de quanto cada um investiu. Quero aqui o máximo de cada um. Então aqui eu vou deduzindo o que eu quero que ele faça para mim, tá? Uma média. E assim vai indo. Então você que vai editando como que funciona. Posso por ID também, ó. Posso por estado. A galera gosta bastante de mostrar isso por estado. Posso por CPF, tá? Então isso vai depender de como que você vai querer que ele execute e mostre os dados para você, tá bom? Então vamos fazer uma suposição aqui, ó, contagem distinta, né? Aqui ele vai mostrar os valores depositados e quando eu passo o mouse em cima ele vai mostrar ali, ó, percentual do primeiro, percentual do primeiro para o anterior, tá vendo? Ó? Certo? E aqui você vai editando da forma que fica melhor a vocês. Ó lá. Beleza? Então vocês conseguem ter essa contabilização através disso, né? Até mesmo aí por estado. Outra coisa também que dá para nós fazermos é o famoso gráfico de rosca. Professor, como assim gráfico de rosca? Gráfico de rosca, quando você clica, né, você está com uma caixinha ali já criada, se você pedir para ele ir alterando, ele vai alterar automático. Então qualquer coisa que eu altere aqui, ó, ele já altera automático para nós, ó. Tá vendo? Ele vai alterar automaticamente para nós. Como no caso desse aqui, eu coloquei o funil, vou deixar somente o funil. Vou criar um outro, né, que vai ser o gráfico de rosca. Vou colocar ele aqui no meio. Deixar eles nivelados. E aqui eu vou colocar por nome, estado e valor. Então eu consigo ver pelo nome das pessoas, certo? Quanto cada um depositou, consigo ver a soma do valor dele e quantos por cento que ele está representando dentro do meu gráfico. Então o Antônio, né, o Antônio Cunho, ele recebeu aí, ele é do Rio de Janeiro, ele tem a soma dos valores depositados de 524.124,74. Não é mil, milhões. Tá? Aí tem o Jorginho da 12, tenho a Marcela, tenho a Ana Banana. Então aqui eu consigo ter a porcentagem, o local de onde essa pessoa é, e aqui eu também consigo ver o valor total depositado, tá? Então eu consigo ter total controle em cima do Power BI através disso. Professor, e se eu clicar em somente uma dessas funções, né? Vamos supor que eu clique em uma caixinha só. Quando você clica em uma caixinha só, ele vai mostrar os dados somente daquele espaço. Então ele já joga no estado, qual é o estado que a pessoa está. Aqui ele só vai jogar as porcentagens da pessoa e o foco principal, se você criou o gráfico de funil. Então aqui você tem essa também, essa opção para dar destaque, né? Fazer uma coisa mais legalzinha. Deixa todo mundo no mesmo patamar, tá? E assim você vai editando, da forma que para você ficar melhor. Professor, eu já vi alguns Power BI, né, que ele fica lá todo bonitinho. Como é que eu posso gerar um Power BI bonitinho, né? Não deixar ele todo quadrado, que nem o senhor está mostrando agora. Para deixar o Power BI bonitinho, que nem ele faz aqui, ó. Vamos supor desse daqui. Isso daqui é um mapa mundi, né? É estilo que a gente está utilizando, mas com um pouco mais de distância, tá?
Ele utilizou gráficos básicos, criou alguns botões para ficar de mais fácil acesso, e aqui ele deixou um mapa mundi com as informações da empresa, né? Então ele conseguiu colocar dessa forma. Professor, tem como criar isso? Tem, não é difícil, tá? Como vocês puderam ver, aqui no Power BI não é difícil de incrementar as coisas. O que você tem que saber é fazer edição. Então, saber fazer um efeito, né? Colocar um efeito aí, trocar plano de fundo, colocar uma sombra, colocar uma fronteira visual. Tudo isso daqui vocês têm que aprender a fazer, tá? Você pode colocar o formato dos dados diferente, trocar a forma como eles aparecem, tá? Então tudo isso daqui vocês podem editar da forma que ficar melhor para vocês. Tá bom? Então, isso é uma coisa que eu preciso ensinar para vocês conhecerem. Ó, vou trocar a fonte aqui. Deixa eu só querer carregar, né? Então, ó, quero trocar a fonte para Arial Black. Então, eu troco aqui do topo. Quero trocar a fonte para uma Cambria. Tá? Isso é só do topo, eu não estou nem mexendo na parte de baixo. Tá? Não estou fazendo do subtítulo, não estou fazendo dos espaçamentos, do nada. Só fazendo no topo. Posso deixar transparente. Fazer uma borda. Beleza? Posso fazer uma sombra. Tá? Então tudo isso daqui vocês têm que aprender a mexer. Beleza? Vou ensinar para vocês como a gente vai fazer. Tá bom? E é isso, gente. Power BI não é difícil de mexer. A única coisa que você tem que saber é como editá-lo. Sabendo editar ele, qualquer coisa fica facinho. Tá bom? Então aqui a gente já aprende a mexer um pouquinho com o mapa, né? Aqui é o mapa da própria Microsoft. Eu posso criar mais mapas e utilizar o mesmo estilo, né? Vamos supor, eu queira criar mais um mapa aqui, estilo aquele que a gente viu na internet. Eu venho em visualizações, dou um clique fora. Eu acho que é esse daqui que ele utiliza. Não, não é esse. Acho que é esse. Deixa eu puxar aqui no estado. Ah, ele tá bloqueado. É esse aqui. E aí você consegue ver dessa forma. Tá? Opa. Beleza? Então dá pra fazer. Nada que não seja muito difícil. Beleza? Pessoal, eu acho que na máquina de vocês está instalado o Power BI. Acho, não tenho certeza. Dá uma olhada aí nas máquinas, vê se ele já está instalado. Vou passar por ele para vocês para a gente treinar um pouquinho. Pera aí.
Estão abrindo aí? Tá abrindo aí? Tudo bem, Maísa? Quer ir pra casa já, Maísa? Hã? E é isso. Oi. Ele parece ter liberdade. Lembra aquela planilha que a gente fez? Vamos lá? Pensou nessa? Dentro da pasta de quinta-feira tem a mesma planilha. Essa agora tá com internet, não consegue fazer. Só vou aqui na. Só na área de trabalho comum. Então eu vou fazer, vou jogar lá na sua pasta, você pega pela rede. A sua estava muito de 5. Vou transferir a sua pasta para outra coisa, tá? Agora sou na aula de inglês aqui. Oi? Tá. Como eu acho que não tem som, ou som nada ainda. Abriu agora. Você agora vai na área de trabalho. Arquivos. Argentina. 19. 25. Volta. Isso. Vou jogar, vai estar dentro da pasta lá dos arquivos, tá? Vou jogar a minha pra vocês. Ó, vocês dois vão entrar lá na pasta, vocês dois vão lá no Power BI
Provavelmente vocês vão estar aqui. Aqui vai ter a opção de vocês abrirem, né? Como se fosse o arquivo do Excel. Vocês vão apertar aí do arquivo do Excel, né? Trabalho no Excel. Isso. Aqui, ó. Ó, vocês três vão fazer o quê? Vocês vão ver que eu montei aí 2 pastinhas de trabalho, certo? Vocês vão clicar na última pastinha, que no caso é de maio até agosto. Essa última aqui, ó. Maio até agosto. Isso. Vou apertar para carregar ela, né? E aí esse botãozinho verde pode apertar. Espera ele carregar aí. E agora é só a gente montar, né? Fazer a montagem. O que importa no código é você saber encaixar, montar e editar. É o que vai importar para dentro dele. O restante das coisas, beleza? Para vocês fazerem, tudo bem, tá? Vocês vão fazer parecido com o meu, tá? E aí eu vou explicando como que a gente faz. Só não vamos fazer essa parte aqui de cima. Esse cara aqui a gente vai tirar. Vou até tirar ele daqui. Tá? Mas nós vamos fazer primeiro esses caras aqui. Como que nós vamos fazer eles? Tá? Vocês provavelmente vão ter aberto aí de vocês. Ele vai estar aqui os dados, né? Que é a planilha que vocês fizeram. Apertando na setinha do lado, vocês vão ver todas as colunas que vocês possuem. Tá? Ah, professor, mas tem coluna aí que eu não estou usando. É necessário? Pode excluir. Tá? Como é que eu excluo? Clica na coluna, botão direito e manda ela apagar. É simples. Tá? No caso, excluir-se pra gente, né, as colunas que vão importar para nós agora, somente agora, são CPF, Estado, ID, nome e valor depositado. Só. Tá? Só essas que vão importar para nós agora, tá bom? Então as outras não vamos utilizar, só vamos utilizar essas 5 que estão aqui embaixo. Como é que nós vamos fazer primeiro essa parte aqui, ó? Estado. Essa parte do estado, pessoal, que é onde eu coloquei aqui o mapa, vocês vão fazer o quê? Vocês vão ver nessas visualizações? Vocês vão ver esse cara aqui? Então? Estão chegando a ver isso aqui? Tá? Vocês vão clicar aqui, ó, nesse globo. Ele vai gerar uma caixinha para vocês, certo? Essa caixinha, o que vocês vão fazer? Vocês podem fazer de 2 formas. Como ela vai estar selecionada, você pode simplesmente arrastar daqui dos dados e jogar em cima, ou somente apertar aqui na setinha, que também vai fazer a mesma atividade, tá? Ele vai marcar do mesmo jeito, beleza? Então você colocou com ele selecionado. Deixa eu ver. Ah, tá. O de vocês deu erro? O que ele deu aí? O mapa preenchido está desabilitado, né? Tá. Quando ele faz isso, de desabilitar o mapa, é porque ele pede que a gente libere o Power BI para acessar as informações. Então isso é uma coisa que a gente tem que liberar
de prontidão, todas as empresas fazem isso, né? A maior parte. Mas como vocês podem estar treinando em casa, é bom vocês aprenderem a fazer esse passo a passo. Então, na hora de você colocar, ele normalmente vai mostrar o eixo de segurança, né? Ele vai pedir para você liberar. Como que é o caminho que ele vai fazer? A ele está pedindo para vocês, literalmente, vai no menu Arquivo, Opções e Configurações, vai estar lá embaixo, vai na Opções, certo? Global Segurança, é o que ele está pedindo para nós mexermos. Espero que ele vai abrir uma caixinha para você. Isso. Tá? Global sobre a segurança. Tá bom? Aí o que ele está pedindo aqui? Ali ele está falando sobre as partes de revogação dos certificados. Vou abrir aqui com vocês para vocês acompanharem junto comigo, tá? Ó, o meu eu já fiz essa configuraçãozinha, por isso que ele abriu. Ele não está abrindo do Azure, tô achando estranho, mas depois eu vou ver o porquê. Ó, segurança, certo? Aqui, ó, confirmam comigo, revogação do certificado básica, tá certo? Nível moderado. Aqui, ó, vocês podem deixar no não recomendado, tá? Pode colocar não recomendado. Usar visuais de mapa e mapa preenchido. Ver se ele está habilitado aí no de vocês. Usar meu navegador padrão. Usar experiência de entrada atualizada para fontes. Tá assim de vocês? Tá marcado agora? Certo? Fez isso? Vocês vão vir aqui, ó. Configurações. Deixa eu ver. Recursos de visualização. Recurso de visualização. Vê se o recurso de visualização de vocês tá. Usar nova implementação do conector do Google BigQuery. Visual de métricas. Aqui essa parte de salvar no Drive pode desabilitar, tá? Não é obrigatório vocês fazerem isso, tá bom? Diálogo. Tá, é só isso. Aí é só apertar aqui, ó, OK, certo? Quando você apertar o OK, ele vai falar: o recurso precisa que você reinicialize o seu Power BI. Então vocês vão fechar o Power BI e vai abrir ele novamente, tá? Senão ele não vai carregar essa parte de mapa. Se o de vocês carregou, show! A maioria das vezes ele não carrega logo de primeira instância, tá? Tem vezes que sim, vezes que não. Mas o recomendável: fecha, abre de novo o Power BI e abre de novo a planilha que vocês acabaram de fazer, tá? Professor, precisa salvar? De imediato, não, tá? Como vocês ainda não fizeram aí, vocês podem apertar no não, tá bom? Vou abrir o PB junto com vocês, né? Ai, gente, mas aí está. Eric, ninguém quis ter sua aula hoje, hein? Oi? Ninguém quis vir na sua aula hoje. Todo elegante, gato. Comprar aquele Atracione Man. O que foi? Não foi?
Quer dizer, agora é Será que você não vai falar uma coisa aqui, marca ó? local e definir o habilitado para a latitude e longitude para isso. Deixa eu ver. Era uma chamada que você tinha feito. Deixa eu ver isso aqui. Ele tinha grade, né? No Instagram. Tem que tirar e colocar. É quinta. Ingra. Professor, coloquei, né? Coloquei, agora tá funcionando, tudo bonitinho. Agora tem que editar. Como assim editar? Eu deixei as bolinhas no meu de outra cor, obviamente, e eu tirei um pouquinho do zoom. Para tirar o zoom é só clicar no mouse, mover o mouse para baixo. E para trocar a cor da bolinha, como essa caixinha é selecionada, você vai ver que vai ter essa opção aqui, ó, para você editar. Essa opção você consegue mudar as cores, modificar e deixar uma coisa mais bonitinha, fora do círculo, né? Aí você pode aumentar o tamanho das bolinhas aqui, ó. Isso. Tá? Vocês conseguem editar aí de uma forma que fica um pouquinho mais fácil, né, de enxergar. Ah, professor, eu não quero usar esse. Posso usar o outro? Posso usar o que fica aqui do lado? Esse do lado ele mostra por região, tá? Então a região que for mais forte ele vai deixar mais clara, a região que for mais fraca ele vai deixar mais escura, né? Ele vai ter uma diferença. Você pode perder esse papel, tá? Mas aí você consegue utilizar esse segundo. E esse daqui é um mapa mundi em tempo real, que nem aquele que eu mostrei para vocês lá na internet. Só que esse você precisa ter umas configurações a mais, além de estar conectado na conta do Microsoft, tá? Coisa que nós não vamos chegar a fazer aqui no nosso computador aqui da escola. Se vocês quiserem treinar em casa, pode logar com a conta de vocês, tá bom? Beleza? O próximo que eu coloquei foi o gráfico de rosca, tá? O gráfico de rosca eu criei ele, né? E pedi para ele ficar com alguns dados. Quais foram os dados? Estado, nome e valor depositado, tá? Então eu coloquei esses dados para ficar mais fácil para mim. Comecei primeiro pelos dados, né? Pelo nome no caso, tá? Comecei pelo nome das pessoas, então foi o primeiro que eu selecionei. Sim, tem diferença quando você seleciona cada um deles, tá? Então eu selecionei primeiro o nome, depois a soma e por último o estado, tá? Por quê? Conforme eu vou colocando, vou mostrar pra vocês, ele fica assim, ó. O gráfico ele vem assim. Você tem o campo de legenda, o campo de valores e o campo de detalhes. O campo de legenda eu coloco os nomes. Posso arrastar somente. O campo de valores, a soma. E o campo de estado, os detalhes. Eu posso colocar em ferramenta, posso colocar em drill, né, que é para ele conseguir fazer relatórios cruzados ou manter os filtros, né, então ele pode manter o filtro. Então eu deixei o estado nos detalhes, certo? E aí conforme eu passo o mouse por cima, ele me mostra lá os detalhezinhos, né? O nome da pessoa, o valor e o estado. Certo? Então são detalhes aí que você consegue estar enxergando, né? Ah, quero ver o CPF. Pode colocar junto ali do detalhes, ó. Tá vendo? Eu vou deixar somente nos detalhes do estado. Deixa eu ver aqui de ferramenta. Posso colocar também o de ferramenta, mas só para ir adicionando o campo. Tá? E aqui vocês podem colocar mais campos embaixo. Tá bom? Então vocês conseguem editar essas partes.
Ah, vamos supor, eu não queria que aparecesse para mim os nomes das pessoas nesse daí. Eu queria que ao invés de ser nome, eu queria que aqui na legenda fosse o estado, né? Mostrasse os estados bonitinho. E o nome das pessoas eu queria que ficasse aparecendo nos detalhes. Então aqui, ó, no estado de São Paulo, o nome com maior valor é Ana Banana. No estado de São Paulo, Jardim da 12, tá vendo? E assim eu consigo editar e posso ir clicando em cada um. Olha lá. Tá? E aí ele vai focar só naquela região. Mas eu recomendo melhor a parte nome na legenda e estado nos detalhes. Eu acho melhor, mas vai de cada um. Tá bom? E por último, eu fiz aqui o funil, né? Gráfico de funil. E aí nesse gráfico de funil eu coloquei como categoria, né? Ele pede como categoria nesse caso, ele muda, né, as funções. Estado e os valores, soma de valores depositados. Então em cada um deles eu consigo verificar. Tá bom? Beleza? É a próxima. Aí é lá para março. A gente deu esse certificado. Qualquer coisa você manda uma mensagem no finalzinho de fevereiro para ver se já está pronto. Se tiver, eu vou chegar. Valeu! Vou lá em cima ver como é que tá a máquina. Vai lá, vai lá. Vai lá. Beleza, senhorita? Conseguiu? Tranquilinho, né? Muito tranquilo. Agora, se você fosse usar para fazer dos seus funcionários, do que você está cuidando, o que você iria utilizar aí? Que tipo de gráfico que você iria utilizar? E o que você faria? Lembrando que nesse do estado você também consegue colocar a mesmo estilo de legenda, categoria, tudo, tá? Você também consegue colocar. Então vamos supor, você que trabalha com a parte de produto, né, de estoque. Se você colocar na legenda, você consegue saber o que cada um daquele estado ou daquela empresa, né, tá tendo naquela região. Talvez esse mapa aí, vai ficar fácil de visualização do local. Aqui você pode colocar os produtos, o maior impacto, quando você clica nele já joga direto para onde o produto está e qual região. Um gráfico de linhas, em vez desse gráfico de funil. Desse daqui, né? É aquele segundo. Esse assim? É. Pode ser também. Eu acho trabalhar com... Esse de faixas, De qual? bem baixo de linha. Baixo de linha? Esse aqui? Ele fica assim. Não. Eu, no sentido do que você trabalha, eu trabalharia com um gráfico assim, ou trabalharia com um gráfico de faixa.
né? Trabalharia com algum desses. Você ajuda? Infelizmente. Tá? Tem esse cara aqui, é o famoso QPI, né? O QPI, ele serve para você ter métricas de valor, né? Então você consegue através dele ter métricas de valores, certo? QPI. Esse aqui, ó. Tá? Então aqui você consegue ter as métricas e aqui você vai dosando, né, as taxas, vendo se está tendo acréscimo, déficit. Então aqui você consegue através dele fazer esse controle, né? Ó, tá vendo? Então você consegue trabalhar com metas, você consegue trabalhar com aumento ou diminuição de valores, tudo em cima dele. Tá vendo? E aí você vai organizando de forma que fica melhor. O pessoal gosta de trabalhar bastante com a parte. Deixa eu ver aqui. Tendência. Olha lá. Tá vendo? E aqui você vai organizando. Tá? E aí você vai organizando. Ele é bom para você trabalhar com bolsa de valores. Se a empresa trabalha com bolsa de valores, ela é boa para isso. Beleza? E é assim, não é difícil de fazer. Só precisa a gente, obviamente, deixar mais bonitinho. Tem alguns efeitos que a gente vai ter que colocar, mas de resto, nada muito difícil. Pede pra entrar colocando. Que raiva. Ó, aqui é pra você saber o valor depositado por cada estado, né, que eu coloquei. Matriz, estilo a tabela dinâmica. Você apaga por cima. Apagar por cima. Oi? Desligar tudo. É porque não tá nesse estado. Apagar tudo. É bem uma pergunta. Certo? Não tá nesse estado. Sim, senhor, senhor. Aí na próxima aula que a gente for ter, vou ensinar para vocês a como mexer um pouco mais a fundo, para deixar esses layouts mais bonitinhos, né, mais detalhados, e começar a montar realmente um Power BI decente. Então, com botão, com coisa do tipo. Mas aí a gente só vai deixar na próxima aula. Beleza? É isso. Podem salvar, tá? Podem salvar lá na pastinha. Então aqui é salvar como, né? No menor arquivo, salvar como, área de trabalho, arquivos, turma de quinta 19.2.25. Vou salvar dentro da minha pasta como aula 1. PB, né? Pronto. Salvou, resolvido. Tá? E aí por hoje eu vou fazer somente isso. Vou interromper.